Bom, pessoal, conforme a minha proposta, eu vou seguir tentando transmitir para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo da minha história, um pouco daquilo que eu vi ao longo da minha vida. Eu escrevi há muitos anos atrás, não quero chamar isso, não quero ser pretensioso a ponto de dizer que eu escrevi um livro, mas uma reflexão pequena, onde contém vários assuntos. Dentre os assuntos que foram abordados naquela época, estão os princípios mentais, que é aquilo que eu venho falando de observador, observado, e que eu acredito que os princípios mentais venham bem a calhar dentro desse momento, dentro desta abordagem que eu estou fazendo e tentando passar para vocês. Os princípios mentais, dizia eu. Uma das coisas que eu coloquei é a mente instintiva. A mente instintiva é a mentação que temos em comum com os animais. Os animais irracionais, por assim dizer. É a primeira que alcançamos na escala evolucionista. O instinto foi o nosso primeiro passo para mantermos a espécie, e criamos a mente instintiva a partir do momento em que lá atrás dizíamos, após termos criados os sensores. Nas suas fases anteriores, ela é apenas evidente enquanto consciência. Vocês como eu estou aqui, tenho várias anotações, muitas vezes eu vou estar olhando aqui para baixo para me fazer entender melhor em cima de um assunto bastante interessante. Os primeiros alvores da mente instintiva se vê no reino animal, no reino vegetal. Torna-se mais clara essa mente instintiva que todos os seres vivos acabaram por criar, né, na escala da evolução. No reino animal, vê-se manifestações da mente instintiva em aumento desde a quase inteligência vegetal das formas inferiores. Alguns animais têm a mente instintiva muito semelhante à mente instintiva dos vegetais. E na sua evolução, no seu grau de evolução, atingem até, por vezes, um grau de igualdade semelhante, um com referência ao outro, o vegetal e o animal. Nós temos vegetais instintivos, né? Aqueles, por exemplo, aquele que se alimenta, por exemplo, de mosca, dos mosquitos ou de insetos, até de passarinhos. Isso é uma mente instintiva, isso não é apenas a reação pura e simples. Por trás daquilo, eu vejo que há uma mente, há uma mentação por trás daquilo. No homem atual, vemos matizando-se um princípio maior, que a gente chamaria de o intelecto, dirigindo em alguns casos e subordinando-se ao princípio anterior,
a mente instintiva. Mesmo o mais sábio dos homens tem consigo mesmo, dentro de si, este princípio que nós chamamos de a mente instintiva, por questão da sobrevivência da espécie. Então, o mais sábio de nós, de qualquer um, tem dentro de si essa questão de a mente instintiva. E ele serve-se dela para manter-se. Ele serve-se dela para manter-se dentro deste conjunto da vida. Embora ele tenha sabedoria, ainda assim ele tem dentro de si o princípio, poderíamos chamar de... Eu quando eu escrevi, eu dei números a isso, a essas coisas. Eu não vou entrar aqui nessa questão. A mente anterior, a mente instintiva. A mente instintiva, ela é muito valiosa ao homem. Nesse estágio em que nós nos encontramos. Sem ela, nós não existiríamos como ser físico. E podemos fazer da mente instintiva um servidor valioso. Podemos utilizar a mente instintiva com sabedoria. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender essa mente instintiva. Caso contrário, o homem que deixa de prestar atenção nos seus instintos, deixa de fiscalizar essa mente instintiva e permite que ela usurpe as prerrogativas que pertencem ao intelecto. O animal, o instinto animal, prevalecendo sobre este outro grau evolutivo da mente que nós chamamos de intelecto. O homem é um edifício em construção. Nós estamos evoluindo, né? Desde que eu nasci até hoje, muita coisa aconteceu, aprendemos, a humanidade aprendeu muita coisa, temos muito mais conhecimento hoje do que tínhamos para dizer pouco, 100 anos atrás. E nós mal iniciamos a nossa jornada. Ainda temos muito pela frente. Nós temos muito a aprender conosco. O intelecto ainda está no seu início de compreensão. Em alguns homens, em alguns seres, alguns seres já obtiveram um grau de desenvolvimento bastante apurado, dirigindo o intelecto, guiando o intelecto. E em outros está apenas começando, está começando a desenvolver-se. Muitos homens, a gente percebe, são apenas pouco mais do que animais.
e suas mentes funcionam quase que totalmente ou completamente sobre o plano instintivo. Agem apenas pelo instinto. E quase todos os homens de hoje têm necessidade de estar em guarda para evitar que a mente instintiva exerça ilicitamente o seu poder. Alguém disse, vigiai e orai. A mente instintiva é a obreira de reparação, de substituição, troca, digestão, assimilação, eliminação. É executada por esta parte da mente. Tudo sem que tenhamos consciência disto. Ou seja, mesmo o mais sábio precisa desta mente inconsciente, que faz com que todo o sistema funcione. Mas isso tudo é apenas uma parte das prerrogativas da mente instintiva. À medida que o homem evolui, certas coisas se tornaram necessárias para o seu bem-estar, para a sua proteção. Ele não pode raciocinar sobre estas coisas. E é assim que esta assombrosa inteligência, residindo na mente instintiva de uma forma subconsciente, assenhorou-se das situações e acaba por dominá-las, sem que o homem perceba. Ela nos dá um instinto de preservação. Eu já disse agora há pouco isso, que em alguns momentos nos são tão necessários, fazendo com que respondamos em uma fração de segundos a alguns estímulos. Por exemplo, a buzina de um carro nos faz saltar imediatamente. Nós nem percebemos, mas é instintivo isso. É tão rápido o processo que a buzina de um carro faz com que nós saltemos para proteger a nossa integralidade, a nossa vida. Isso é parte da mente instintiva. Aí está a importância dela. Uma das. Ela nos faz executar tarefas que aprendemos intelectualmente de uma forma instintiva. Fazer as coisas de memória é um exemplo que poderíamos usar. São muitas as tarefas diárias que levamos a termo sob a direção da nossa mente instintiva, sujeita simplesmente a uma causa, a uma supervisão do intelecto. Antes de seguir, é necessário saber que este princípio, o da mente instintiva, é o lugar dos apetites, das paixões, dos desejos, dos instintos, sensações e sentimentos.
e de emoções de ordem inferior também, manifestadas no homem, bem como nos animais. A mente instintiva que está presente no homem e está presente no animal. O dito irracional, por isso, irracional é apenas instintivo. Todos os sentimentos pertencentes à nossa natureza emocional e passional são desse plano, são do plano dos instintos. Este princípio é o mais material dos 3 princípios mentais. É aquele que mais intimamente pode ligar-nos à terra, às coisas terrenas. Não vamos aqui condenar as coisas materiais, não é essa a intenção. Todas são boas, no seu lugar adequado. Aí que está o detalhe. Tudo é bom no seu lugar certo, aonde tem que estar, na hora que tem que estar. Mas o homem, em seu desenvolvimento, chega a ver estas coisas tão somente como um meio para chegar a um fim, somente como um passo para a sua evolução espiritual. Eu vou parar por aqui e vamos dizer assim: nós iniciamos alguma coisa chamada os princípios mentais. Falamos agora sobre a mente instintiva. E dentro de tudo aquilo que eu escrevi naquela época, o próximo passo que consta daqueles escritos está o intelecto. E é sobre ele que nós iremos falar no nosso próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado e repito sempre, sou apenas um aprendiz caminhando e tratando de entender a mim mesmo. Não tenho a pretensão de entender o conjunto da obra do universo. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevi é sempre no intuito de ajudar-me. Se de alguma forma isso contribuir a este viajante que tenha companhia nessa sua viagem, vai ser sempre muito legal. Agradeço e na próxima estaremos abordando o intelecto. Espero vocês. Obrigado. Até lá.